Tempo? Mas afinal, como é que podemos definir esse termo? Ou melhor, como é que a gente não fica refém do tempo? No nosso dia a dia, é muito comum as pessoas falarem que o tempo está muito curto, que se tivessem mais tempo, se o dia tivesse 30 horas e tudo mais. Como é que nós podemos pensar e fazer escolhas para que isso não aconteça e o tempo seja todo o tempo do mundo? Estas serão algumas reflexões que nós traremos no vídeo de hoje com base na obra de Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Mas antes, vamos aqui fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje? Atualmente, em nosso cotidiano, muito dificilmente a gente encontra pessoas que estão de boa, com tempo livre, sem nenhum tipo de preocupação, seja no âmbito escolar, profissional ou mesmo lá do entretenimento, porque na escola nunca dá tempo de estudar para aquilo que a gente precisa, nunca está o suficiente, ou no trabalho parece que a pilha de serviços nunca diminui, e nos jogos ou séries parece que sempre tem algo para fazer, a gente não consegue evoluir ou assistir tudo aquilo que precisa, ou então também aqueles que se afligem com a questão do tempo com a velhice e a morte, meio que querendo que a vida fosse eterna naquela juventude maravilhosa que nós já tivemos ou temos. E um dos papéis da filosofia é nos fazer pensar melhor e organizar nossas ideias para que não nos afligimos, não sofremos com tais coisas. Como lidar mentalmente e, consequentemente, nossas ações para evitar tais aflições, tais pensamentos. Então, eu separei nesse vídeo aqui para nos auxiliar o quadro A Persistência da Memória de Salvador Dalí. Porém, antes aqui eu quero fazer uma pequena análise sobre a técnica que Salvador Dalí usou nesse quadro, que é chamada de paranoia crítica. Paranoia é quando a gente começa a ver lógica nas coisas que não tem uma conexão clara. Geralmente, quando nós falamos de paranoico, nós estamos falando de pessoas que estão ficando doidas, que veem ligações que não existem, mania de perseguição, vê lógica em tudo mais, e entre outras coisas. No entanto, olha o termo que o Dalí faz aqui, paranoia crítica, no qual você vai pegar referências que não têm uma conexão lógica explícita e vai fazer uma crítica, você vai pegar uma reflexão em cima disso. E é com isso que ele vai montando os seus quadros, no como nós podemos ver aqui, na persistência das memórias. Pois bem, veja aqui, ó, relógios derretidos, entre outras coisas. Tem vários elementos que não se conectam de forma racional. No entanto, eles nos induzem a pensar algumas reflexões acerca do que ele está querendo dizer. No entanto, é importante ressaltar que, como o Dalí expõe essas obras, vai muito do observador. Cada um tem uma interpretação sobre relógio, sobre tempo, e você vai conectando da forma como lhe é pertinente. A gente consegue fazer várias, múltiplas interpretações, seguindo de forma coerente a análise desse quadro. Então, você colocar aí no YouTube ou no Google possíveis interpretações da persistência da memória, você vai ver várias pessoas falando coisas diferentes. E eu, inclusive, estou trazendo esse quadro para refletirmos sobre a questão de como nos organizar com o tempo para ser uma pessoa autônoma, não ficar refém dele. Em 1931, Dalí tinha duas influências muito fortes em seus quadros. Primeiro, Einstein, com a teoria da relatividade, e é incrível como ele consegue colocar aspectos disso, de algo tão complexo dentro da arte, eu admiro essa parte nele, e também de Freud, da psicanálise e do inconsciente. E onde que eu consigo ver alguns aspectos de Einstein? Segundo a teoria da relatividade, o espaço-tempo ele é deformado, ele não é algo linear. Então a própria gravidade é essa deformação no espaço-tempo. E tanto que em alguns planetas, o tempo persiste de uma forma diferente do que nos outros. Ou seja, quanto mais massivo, maior é a questão do tempo e tudo mais. Einstein nos traz essa perspectiva com o teorema dos gêmeos, no qual, se você deixar um irmão gêmeo aqui na Terra e passar que o outro deixa viajar na velocidade da luz, cada um deles vão ver o tempo de forma diferente. E aqui nós podemos ver o relógio também. Porque vejam, cada relógio está apontando para um ponteiro e ele também está deformado. Então você conseguindo fazer essa conexão. Também é possível aqui nessa parte que o quadro ele tende ao infinito. Olha, você olha o horizonte de uma forma muito ampla. Tal como disse vocês, a linha do tempo, que tem a sua deformação em
é muito ampla. E aqui, só para fechar essa questão do Einstein, como é que a gente pode definir essa questão de tempo? Que é um intervalo entre um ciclo que acontece, de repetições que acontecem. Por exemplo, que a gente mais utiliza, a Terra dando a volta em si mesma. É um dia, é um intervalo, ou em volta do Sol. Então ele sempre tem um ciclo que vai se repetindo. Agora, eu quero me aprofundar um pouco mais aqui na perspectiva freudiana. Então, Freud, ele trabalha a questão do inconsciente, que nem tudo é explicado racionalmente. Tem uma estrada na nossa mente que leva para outras perspectivas, para outros caminhos, tanto que ele usa a análise da interpretação dos sonhos. E aqui a gente pode perceber também a questão tem no centro ali como se fosse uma face dormindo, ou um corpo em volta de um lençol com um relógio. Eu vi essas duas interpretações, eu consigo entender dessas duas formas. Tá vendo aqui, ó, essa coisa branca com o relógio em si? Enfim, se você reparar aqui, tem um olho fechado, dá para perceber um olho fechado, dando essa vazão pro inconsciente, que nem tudo se explica de forma racional. Ou mesmo dá para pensar que aqui é uma pessoa deitada, dormindo, coberta com seu lençol. E ainda nessa perspectiva de não explicar tudo da forma racional, você pode ver que são relógios, que tem aqui vários tipos de relógios. Só que eles estão expostos de uma forma racional ou ele tem uma deformidade. Você consegue ver que é um relógio e você vai preenchendo conforme a sua interpretação. E aqui nós podemos levar para outro ponto, que é a questão da relatividade psicológica do tempo. O tempo, ele é visto de forma diferente nas pessoas ou no momento de nossas vidas. Basta você pensar, se você está num momento ruim, aquela coisa que você não está gostando, você está naquele tédio, o relógio parece que ele vai mais rápido ou mais devagar? Ele dá aquela travadinha básica, né? Você vai se arrastando, você olha no relógio 9:01, você vê um monte de coisa acontecendo, olha no relógio 9:02, meu Deus, o tempo não passa. Principalmente, por exemplo, quando você está numa aula que você não está gostando, seu time de futebol está ganhando e se ele levar um gol ele perde, aquilo parece que o negócio não se estende. Ou, no caso contrário, a perspectiva do tempo, se você está em algo muito bom, o tempo voa. As férias, por exemplo, é lá, ó, acaba no estralo. Fim de semana, então, meu Deus do céu, sábado e domingo. Se a gente estendesse 3 dias de fim de semana, ia passar rápido da mesma forma, porque o que é bom dura pouco, tem aquela frase. Então, essas dimensões dessa quadro que a gente pode perceber. Tem alguns outros elementos aqui que é interessante trabalhar, que é a questão nós podemos analisar também aqui essa mosca, dando a dimensão que o tempo voa, ou também na questão da decomposição do tempo. Dali, inclusive, vai usando não só a mosca nesse quadro, mas as formigas, que é algo recorrente em outras obras deles. Aqui mostra o que? A decomposição, ou seja, o fim de um ciclo, o fim da vida. As coisas têm início, meio e fim. E quando acabar, meu filho, você vai para debaixo da terra e os bichinhos vão comer você. Então, aqui nós podemos ver também a brevidade da vida. E agora, vamos aqui para nossas conclusões sobre de como usar o tempo de uma forma que nos deixa autônomo, não refém dele, com inspiração na obra de Salvador Dalí. E a primeira é que o tempo, ele passa, ele tem por mais fixo que ele tenha 24 horas, depende da nossa perspectiva individual de como lidar com ele. E nesse mundo que a gente vive hoje, aí, pós-modernos, a gente é repleto de opções, a gente tem opções até não querer mais. Veja assim, quantas séries você quer assistir que não consegue, ou jogos, ou mesmo quantas coisas no serviço que você tem que fazer que não dá tempo, coisas para estudar, para ler, enfim, entre outras infinidades. Qual é a primeira coisa aqui? Fazer uma curadoria, buscar aquilo que realmente é essencial, no que é principal, fundamental, começar do básico. Ou faça aquelas escolhas que aquilo que te complete como ser, desde que essas não lhe prejudique para você fazer suas coisas no dia a dia, suas obrigações. Pois enfim, com essa quantidade de opções a gente não consegue abraçar o mundo inteiro. Nós temos que selecionar. E aqui também fica como dica o que sua família, o que seus amigos, tenta fazer algo que leve em consideração tudo isso, não sendo muito individualista, também nem muito coletivista. Tente buscar um meio termo. E a segunda aqui está mostrando a brevidade da vida. Ou seja, tudo tem um início, meio e fim. Um dia essa nossa vida vai acabar, mas a grande questão é o que é que você está fazendo para deixar essa marca nela? E você, no fim dela, você fala, olha, minha vida valeu a pena. Será que se sua vida acabasse agora, nesse exato momento, você poderia falar que sua vida foi boa, que valeu a pena você viver? E o que você vai deixar para os bichinhos comerem
no seu túmulo? Coisas boas ou as coisas ruins? Ou melhor, o que você vai deixar para a posteridade, para as pessoas que estão próximas a você, ou quem tem contato com aquilo que você fala ou pensa, para o futuro? E você, que conclusão você consegue tirar com a questão do tempo e essa obra de Dalí? Deixe conosco aqui nos comentários. E para fechar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, que ela persiste na minha memória, me ajudando em tudo aqui no canal. Muito obrigado, amor. Não poderia te deixar agradecer o Salvador Dalí por fazer essas obras magníficas e nos fazer refletir e inclusive trazer esse vídeo aqui. Valeu, Dalí, você foi um cara fenomenal. E lógico, não poderia também deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!